Eu vou te mostrar uma reportagem sobre esse crime que vitimou a Jaqueline da Costa Melo, de 22 anos. O companheiro dela, o Edielson Santos Vidal, de 31 anos, mantinha um relacionamento com ela desde 2017. Ele foi preso na tarde de ontem pela polícia. Ele confessou que teria matado a mulher por ciúme. Esse assunto é muito sério, confesso para vocês que estou extremamente abalada com essa informação, com essa notícia, com esse assunto. E você que assiste ao Cidade Alerta já percebeu que diariamente temos esse tipo de caso de feminicídio. Eu chamo a sua atenção porque a morte da jovem Jaqueline da Costa Melo se torna o 9º caso de feminicídio no estado só esse ano. Eu peço também a sua atenção para a reportagem de Aline Aragão. Ela voltou ao bairro Rubalo, onde a Jaqueline foi assassinada, conversou com exclusividade com um vizinho que manteve contato com o casal. É uma reportagem, de fato, muito emocionante e você, sendo homem ou mulher, precisa entender um pouco mais o universo da cabeça de um feminicida e de uma vítima de um relacionamento abusivo. É reportagem especial na tela. A mala da maternidade já estava pronta. O enxoval escolhido com o carinho e o zelo de uma mãe de primeira viagem. Roupinhas com cheirinho de bebê. Uma menina que receberia o nome de Heloísa, mas que teve a vida interrompida antes mesmo de nascer. Mãe e filha são protagonistas de uma tragédia, de um crime bárbaro e cruel, praticado por quem deveria protegê-las. Jaqueline da Costa Melo estava grávida de 8 meses e foi assassinada dentro de casa pelo companheiro, Edielson Santos Vidal, de 31 anos, que confessou o crime e foi preso em flagrante. Populares ouviram alguns gritos, acionaram a polícia militar. O batalhão de turismo, através do tático 361, veio até o local, arrombou a porta e prendeu em flagrante, com todos os elementos do crime e a constatação, do crime. Nós prontamente, quando soubermos da situação, nós acionamos o SAMU na tentativa de, em sendo com poucas horas, a criança do bebê ainda poderia estar com vida. O médico veio no local, usou aparelhagem específica para isso, mas a criança também não estava mais com vida. Segundo os vizinhos, Jaqueline não era de muita conversa. Passava a maior parte do tempo dentro de casa, cuidando do enxoval da bebê que estava para chegar. A jovem de 22 anos saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para viver com Edielson na capital sergipana. Tinha pela frente muitos sonhos, mas teve a vida interrompida de forma trágica e brutal. Um rapaz que me chama de pai velho mandou um áudio para um rapaz. E eu estava próximo, aí foi na hora que ele abriu o áudio e a gente veio. Quando chegou aqui, ele estava ali no meio da rua, com uma faca na mão. Aí na hora que ele viu, a gente correu para dentro de casa. Aí pronto, também ninguém. No áudio ele diz o quê? O que tinha feito? Ele confessando que já tinha feito. Fez isso aí. Aí pronto. Aí ele disse que tinha feito, eu acabei de matar. Decepar minha esposa. A gente chamou a polícia, chamamos a SAMU, foi quando vinha eu e a polícia tomou as providências. Tem informação também de que ele teria saído e a polícia encontrou ele fora daqui primeiro? Foi, e aí isso foi antes, umas 4 horas da manhã, que a polícia pegou lá no Tecarmo. Não, a polícia não, quem pegou foi os vigilantes que pegou. E passou para a polícia, só como ele não tinha nada, aí pegou e soltou. Estava sem roupa. Aí pegou ele, soltou ele e veio para casa. Na busca de mais informações sobre o casal, nossa equipe foi até um endereço informado em um currículo de Jaqueline. O imóvel no loteamento Costa Verde 2, na Aruana, estava fechado. De acordo com as informações que apuramos, Edielson morou em Campo Grande, onde conheceu Jaqueline. O casal estava em Aracaju há cerca de 2 anos. Há 2 semanas, mudaram para esta casa no Rubalo.
Seu Laudemilson foi a pessoa mais próxima do casal. A pessoa mais próxima que ele estava foi a mim, que quando no dia da mudança, ele estava aqui, eu cheguei. Ainda eu perguntei, quer ajuda, grande? Ele disse, quero. Eu ajudei ele a botar as coisas para lá, depois eu fui, ajudei a armar o camiseiro, as coisas dele lá, o berço, um móvelzinho. Aí pronto, e ele sempre vinha aqui. A gente conversava sobre passarinho, sobre um monte de coisa que a gente conversava. E parecia uma pessoa calma. Ela não saía de dentro de casa, era só dentro de casa. Lavava a roupa do bebê, botava lá no fundo. Estava feliz? Estava feliz, era que ele disse que foi planejado. Às vezes vinha aqui no carro que eles tinham, vinha, ficava aqui no carro. Ficava por aí andando, mas de boa, não parecia... Mas ela não era de sair? Não era não. Ela era uma pessoa calma e só ficava mais dentro de casa, só cuidando das coisas dela dentro de casa. Até a tarde desta sexta-feira, o corpo da jovem ainda estava no Instituto Médico Legal de Sergipe, à espera dos familiares do Mato Grosso do Sul. O diretor do ML, Victor Barros, falou sobre o caso. A nossa equipe realizou um procedimento de exame cadavérico, identificação oficial, e entramos em contato com os parentes que residem em um outro estado. Entramos em contato com um parente próximo, demos a triste notícia. O diretor do ML explica que o bebê não será retirado do corpo da mãe. Como ele não chegou a nascer, ele não adquiriu personalidade jurídica, ele é considerado como parte integrante ainda do corpo materno. Você tem um binômio materno-fetal, sendo que como a criança não chegou a nascer, ele não chegou a receber uma certidão de nascimento, só nesse caso é que eles seriam sepultados de forma individualizada. Familiares da jovem confirmam que o relacionamento dos dois era abusivo, que Edielson era agressivo e mantinha Jaqueline em cárcere privado e sem contato com a família. E, inclusive, antes de vir para Aracaju, tentou abusar a irmã dela. Ela conheceu esse monstro e, a partir do momento que ele entrou na vida dela, ele veio para destruir tudo, inclusive a vida dela. Ele nunca amou ela, sempre foi um relacionamento abusivo, tóxico. Ele agrediu ela por diversas vezes e ele me perseguia, ele me assediou várias vezes, ele ameaçou a minha família, ele extorquiu um carro, ele extorquia a minha avó, e no final ele levou a Jaqueline embora. Ele mantinha a Jaqueline em cárcere privado, ele controlava absolutamente tudo que ela fazia. A vida dela acabou. A minha sobrinha tinha uma vida maravilhosa aqui perto da família, ela era amada pela família, pelos amigos, ela tinha um coração de ouro. Ela fazia faculdade, ela tinha uma vida cheia de possibilidades no futuro. E esse monstro, que ela largou tudo para viver com ele, era cruel. A gente já sabia das coisas que ele fazia, a gente já presenciou a agressão. Ele já tentou abusar da própria irmã da minha sobrinha. A gente tentou de tudo, mas infelizmente as coisas às vezes não estão ao nosso alcance. Os sonhos de Jaqueline já não existem. Ela volta para casa em um caixão, com a filha que não pôde ver nascer. A família pede justiça. Ele assassinou a minha irmã, a sangue frio. Ela estava esperando uma criança de 8 meses. Ele não deu a oportunidade dela se defender. Ele foi cruel. Ele acabou com tudo. E eu venho aqui publicamente falar que pedir por justiça e que ele seja preso e condenado, que ele pague por tudo que ele fez. Tudo que eu quero é justiça. Tudo que eu quero é que esse homem pague o que ele fez com a minha sobrinha. Esse monstro matou a minha sobrinha de forma bárbara e cruel, sem chance para ela se defender. Matou a mãe do filho dele, meu Deus, 8 meses de gravidez.
Primeiro, eu preciso dizer que podemos ter a mais vasta experiência no jornalismo, que nós, mulheres, nunca vamos nos acostumar a cobrir uma morte de uma semelhante. A repórter Aline Aragão fez com maestria essa reportagem especial. Eu assisti ao vivo, ela se emocionando no balanço geral. Ela fez essa cobertura tão sensível e nos representou muito bem. É que quando uma de nós morre, todas nós sentimos. Estamos falando de uma mãe de primeira viagem que arrumou as malas para ter a sua bebê e foi impedida pelo machismo. Estamos falando de uma mulher que largou os estudos, largou tudo em nome do amor. E aí o tio dela entrou ao vivo se questionando por que será que a Jaqueline fez isso? Sabendo que esse homem já vinha agredindo ela, sabendo que esse homem até tentou abusar da irmã dela. É que a maioria de nós é ensinada a ser assim, a acreditar no amor, a acreditar na mudança masculina. E eu não digo nem pelos nossos pais que aprendemos isso, mas é uma estrutura social. Dizem pra gente que precisamos ser compreensivas, que precisamos nos casar, ter filhos, como se isso fosse apenas a felicidade plena. Não nos encorajam a priorizar, de repente, a nossa profissão num determinado momento da nossa vida. Porque é a gente que tem que largar tudo para seguir os homens. Quando eles nos humilham, quando eles são agressivos com a gente, o conselho que a gente ouve é: todo mundo tem defeito. Homem é assim mesmo. E aí a gente vai aceitando. O tio da Jaqueline se questionou por que ela aceitou e por que chegou a esse ponto. Mas a gente precisa dizer aqui que a culpa não é da Jaqueline. Se tem algum culpado aqui, é quem matou ela, grávida de 8 meses, com a mala do bebê que ia nascer pronta. Quando eu digo que a sociedade é machista, é porque numa entrevista de emprego só perguntam pra gente se a gente tem filho. Para o homem não importa, como se a responsabilidade de cuidar fosse apenas nossa. Quando a gente vai no restaurante, o vinho é servido primeiro para o homem. No ônibus, eu pergunto para você, mulher, no ônibus, o que acontece? Sempre dão aquela passada atrás da gente. Na rua, ouvimos atrocidades, abuso distorcido de elogio. E se a gente reclamar, falam que é mimimi. Na nossa relação de amizade, somos estimuladas a sermos rivais, a odiar a ex do nosso companheiro. E os homens? Os homens não. Existe um coleguismo, eles são sempre estimulados a serem sempre unidos, a acobertar um ao outro. E eles estão no lugar de poder, gente. Porque quanto mais perto do topo a gente chega, menos vemos mulheres. E isso não deve ser naturalizado. Você sabia que, por exemplo, no Senado Federal tem banheiro feminino há somente 5 anos? 5 anos que a gente tem um banheiro no Senado Federal. Há pouco tempo que a gente passou a votar. Viajar sem autorização do marido também, até usar calça nos era proibido. E a gente ainda repete que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E assim vão nos matando. Eu preciso dizer que se você está num relacionamento em que você acredita que depois que casar o seu marido muda, o seu companheiro vai mudar, ela é do engano. Se ele, enquanto vocês estão namorando, já demonstra tanta insegurança, já te priva de tanta coisa, já se incomoda com sua roupa, com suas amigas, com sua família, não acredite que depois do casamento ele muda. Se você conhece alguma mulher que está em situação de violência, na emergência, o número que você tem que ligar é o 190. Agora, se você for a mulher que está sofrendo a violência, o número
que você deve ligar é o 181. Eu chamo a atenção para esses números, gente, porque é diferente o atendimento. Em um, quando você é vítima, você vai ter a orientação sobre o que você deve fazer dentro desse relacionamento. E no outro, no 190, você vai poder salvar uma vida de alguém que está ali possivelmente apanhando. Porque quando você ouve, minha gente, não faz nada, é o seu filho que está vendo que você não fez nada. Fique atento ao que você repassa para o seu filho. Eu já falei aqui em outra ocasião, peço até para o meu diretor Léo Dias só me permitir concluir isso aqui, porque precisamos estar atentos ao que a gente ensina aos nossos filhos. Chorar deve ser permitido. Homem chora, porque se você abafar as emoções de um homem, é assim que ele se torna depois. Precisamos ensinar aos homens a respeitarem as mulheres, gente. E serem homens, terem sentimentos, terem emoções, colocar para fora essas emoções. Os homens não podem ter essas emoções abafadas. Esse caso, eu repito mais uma vez, agradeço a Aline Aragão pela sensibilidade e pela cobertura que ela fez. A tia e a irmã de Jaqueline apontaram o Edielson como um monstro. E aqui eu faço mais um alerta sobre esse monstro. Porque quando a gente chama alguém de monstro, nos parece alguém distante. E o monstro pode estar dentro da sua casa, sorrindo, sendo legal, um bom amigo, às vezes até um bom pai. Mas não é porque ele tem essas qualidades que você deve aceitar o tapa que ele te dá, que você deve aceitar a humilhação que ele faz com você. Não aceite, não naturalize, porque você pode ser a próxima Jaqueline.